Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Palavra que Liberta. Eu me chamo irmão Eduardo e esse vídeo que eu estou trazendo para vocês é um testemunho do pastor, um testemunho edificante, um testemunho que eu acredito que vai mudar a vida de vocês. Vocês vão gostar muito, vocês vão ser edificados por intermédio do testemunho do vaso de Deus, do homem de Deus, do pregador da Palavra de Deus. Eu creio que vocês vão gostar demais. Peço desde já que não é inscrito no canal que se inscreva, dê o seu joinha, seu like, acione o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Então é isso aí, vamos lá, vamos pro vídeo, vocês vão gostar muito, vamos lá. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã de quarta-feira, mais uma noite que o Senhor nos concedeu, né? Deitamos, acordamos porque o Senhor nos acordou. E mais um dia o Senhor irá nos conceder. Este dia que já se iniciou, aqui já são 8 horas e 7 minutos. E eu fico feliz em estar com vida na presença do nosso Deus e testificar das maravilhas do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer, aqui quem está falando é o seu irmão em Cristo, irmão Moisés Costa. E eu estou aqui alegre, mesmo estando acamado, paralítico. Mas eu estou alegre porque hoje eu estou, com a minha consciência limpa, acreditando que Deus perdoou os meus pecados que eu cometi mediante o meu corpo, que eu vivia uma vida errônea, desviado dos caminhos de Deus, na prostituição, porque essa é a vontade do diabo, que vivemos numa prostituição. E a palavra de Deus é muito enfática quando ela diz assim, que aquele que peca fora do corpo, o seu pecado não é tão grande, mas aquele que peca, com o corpo, que é se prostituindo, o pecado ele é dobrado. Então eu estava 10 anos afastado dos caminhos de Deus, e no ano de 2020, na força da pandemia, eu voltei para minha casa a pedir uma oportunidade para minha esposa me receber de volta como seu esposo, porque eu estava decidido a mudar de vida. Eu não queria ver a minha filha crescer e depois, quando ela tivesse entendida, saber que ela teve um pai que foi um covarde, que deixou ela ser, ela crescer sem pai. E eu pedi da minha esposa para que ela me perdoasse. E eu lembro que uma certa feita, eu sentado aí na cama em 2020, eu fiz uma confissão de todos os meus pecados que eu cometi, que eu me lembrei no momento, porque foi tantos, mas aqueles que eu não me lembrei no momento, Deus também passou a borracha em todos. Então eu estou contando isso aqui como um testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Eu não estou aqui na condição, de simplesmente o irmão Moisés ou Edilson, como muitos me conhecem, os parentes mais próximos. Mas eu estou falando aqui como uma pessoa salva em Cristo Jesus, pois eu
creio nesta palavra que está escrito em Romanos no capítulo 9, versículo 10, se com a tua boca tu confessares que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, tu serás salvo, porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. O primeiro passo, meus irmãos, é crer. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que agrada a Deus, ele tem que exercer a sua fé casado com a obediência a Ele. Se eu disser que eu tenho fé, mas eu não tenho uma renúncia na minha vida, a minha fé ela não é autêntica, ou seja, verdadeira. Eu vou postar aqui só algumas fotos aqui. Quando a minha esposa estava no hospital junto comigo, que ela não me abandonou para nada, ela bateu umas fotos. E sabe por que que minha esposa estava ali comigo? Porque depois da mãe é a esposa. E eu já tinha me retratado, né, com a minha esposa. Eu já tinha feito uma retrospectiva, uma análise na minha vida. Então eu revi meus conceitos. E o Senhor usou de benevolência para comigo e providenciou tudo. E a minha esposa estava cansada, debilitada fisicamente, e teve momento que não tinha com quem me deixar. Ela apelava para as irmãs da igreja. E teve uma que não nos abandonou, a irmã de Sila, que teve em momento difícil ali com a minha esposa, e a gente chorava junto. Eu glorifico a Deus, porque Deus ele nos ama de uma tal maneira que Ele prepara tudo, Ele cuida de nós. Todos esses anos Deus vem cuidando de você, para que você reconheça a sua soberania, para que você reconheça que Ele tem um projeto na tua vida. Não é para esta vida aqui que é passageira. Deus tem um projeto para mim, para você, né, no futuro. E esse projeto é eterno. A palavra de Deus me informa que lá não vai haver mais pranto, lágrimas, não haverá mais desconfiança. Por quê? Porque lá, louvado seja Deus, nós vamos estar com o nosso corpo transformado. Se nós, eu quero colocar aqui abre aspas, se nós colocar a nossa vida nas mãos de Deus para viver uma vida para adorar a Deus, do contrário nós não teremos uma
uma cidade celestial para viver eternamente com Deus. Fecha aspas. Deus está nos dando oportunidade para que nós venhamos se posicionar, para que nós venhamos sair da religião. Religião não salva. A religião não tem passaporte para a eternidade com Deus. Nós podemos ver que este mundo está cheio de religioso. Deus não vem buscar religioso. Deus não vem buscar crente. Deus vem buscar um povo zeloso, de boas obras, obediente e temente a Ele. Não tem meio termo. Só tem dois caminhos: céu ou inferno. Posteriormente, lago de fogo, depois do julgamento do grande trono branco. E eu tenho certeza que você não quer ir para o lago de fogo, para o tormento eterno. Se você soubesse que Deus fez o inferno, o lago de fogo, não foi para o homem, a mulher, a imagem e semelhança de Deus, você se voltava, porque Deus não fez. Mas todos quanto desobedecerem a Deus e ouvir vozes satânicas que desvirtuam a sua vida com Deus, e se você morrer ou eu no pecado, não teremos direito da vida eterna. Não é o irmão Moisés que está falando, não. É a palavra de Deus. Eu já procurei, revirei a Bíblia, examinando as Escrituras, se tem salvação para quem vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não encontrei. Jesus diz: examinar as Escrituras, pois julga nela ter a vida eterna, e ela que testifica de mim. Deus trabalha no silêncio. Eu não estou só. Eu fiz um propósito com Deus lá dentro do hospital. Quando eu me dei por si, eu disse: Deus, se tu me tirar daqui com vida, eu vou pregar a tua palavra, vou testificar da tua palavra, vou pregar o teu evangelho. E Deus me tirou de lá. Passei por 2 cirurgias. Satanás de todas as formas tentou se opor para impedir que eu viesse alcançar, este privilégio de estar aqui com fôlego de vida, falando do amor de Deus. Satanás botou para me matar. Um demônio chamado tranca-rua, lá na macumba, porque na Bíblia é demônio mesmo. Outro demônio chamado pombagira, que leva a mulher e o homem a se prostituir, a adulterar. Leva as mulheres a colocar coisas que Deus não colocou no seu corpo, Desfazer tudo que Deus fez. Deus fez a mulher perfeita, tudo perfeito, o homem perfeito, só que se corromperam. Se você anda atento na cidade, a cidade está alvoroçada. É uma correria de um lado para o outro, e as pessoas a cada dia que passa vão se contaminando. Esse planeta Terra está totalmente devastado, está totalmente proliferado de tanta corrupção, de tanto pecado, que fede diante da narina de Deus, e Deus ainda não mandou fogo, meteoro de fogo aqui para acabar de destruir essa cidade, porque o Espírito Santo de Deus ainda está nessa terra. E o Senhor Deus me levantou para pregar a sua palavra. Deus me escolheu no ventre da minha mãe para me pregar a sua palavra. A minha mãe mudou o meu nome no dia que ela foi tirar o meu registro de nascimento. E o meu nome já estava certo para ser Edilson. Tanto que as pessoas no interior não me conheciam e nem me conhecem como Moisés.
E já tinha se passado alguns anos. Eu já estava crescido. E a minha mãe veio para Manaus, tirou o meu registro. E na hora que estavam digitando, perguntaram como é que é o nome dele. Ela disse: coloque Moisés. Ela mudou assim num momento instantâneo. Foi o próprio Deus que colocou esse nome, que é um nome egípcio, que significa tirado das águas. E meus irmãos, Deus não permitiu que eu morresse para me pregar a sua santa palavra para os meus parentes que estão ainda com vida, que estão nesse grupo, ou que não estão nesse grupo, e orar. E eu vou fazer a minha parte. Eu prometi para Deus e eu vou cumprir com a minha palavra. Pregar o Evangelho é uma tarefa que foi dada para todos aqueles que receberam a revelação do céu. Não é para qualquer um. Porque tem pessoas que ela fica inquieta se você abrir a Bíblia Sagrada do lado dela, na frente dela, atrás dela, porque o inimigo das nossas almas não quer que as pessoas ouçam as palavras que está escrita. Eu ia dizer contida, mas não é contida, é escrita na Bíblia Sagrada. As pessoas se sentem enraivada, enfurecida, quando você vai passando para entregar uma literatura que é um folheto, convidar para ouvir um sermão, as pessoas ficam aborrecidas, chateadas, muda o semblante para não receber a palavra, porque o adversário ele coloca na mente das pessoas que isso é uma balela, isso é uma falácia, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericordioso e Ele vai salvar quando a pessoa morre e Ele bota lá num bom lugar. Isso é conversa fiada. Não se deixe levar por essa balela, por essa conversa furada, que depois que morre segue o juízo. Está lá em Hebreus no capítulo 7, ou 9, 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Morreu, acabou-se, não tem mais vela de 7 dias, de 8 dias, de 9, de 10 dias, não tem purgatório. Isso não existe. Morreu no pecado, segue o juízo. É automaticamente a pessoa morreu, os demônios que não podem te pegar porque tu está com vida. Quando tu parte dessa vida, ou qualquer uma pessoa, ele chove para cima, né, com a fúria das trevas para torturar a pessoa, e ele leva para o inferno, aonde a Bíblia diz que no dia do juízo final a morte e o inferno vai dar conta dos mortos que nele havia. Então, não adianta a pessoa crer nessa crençazinha e dizer que quando morre, que Deus ponha lá no bom lugar. Não, quem faz a história de cada um é a própria pessoa. E eu louvo a Deus porque a salvação ela é individual. Já pensou se eu dependesse da minha esposa? Já pensou se você dependesse do teu filho? Ou do teu esposo? Se quisesse buscar Deus, buscasse a Deus de todo o amor, de todo o coração, de toda a tua alma, e o teu esposo não, ia perder a salvação por causa de uma outra pessoa. E eu louvo a Deus porque a salvação ela é individual. Deus deu livre-arbítrio para cada um. E Deus não permite que as pessoas tenham a revelação
das coisas futuras, porque senão as pessoas vão querer se chegar para Deus por um interesse, né, que se beneficia só no momento da sua partida. Ou seja, se a pessoa sabe o sofrimento eterno que vai acontecer e qual é a hora que ela vai morrer, ela vai dizer: não, eu vou aprontar tudo que eu tenho que aprontar, e aí depois eu vou me retratar, vou me reconciliar, ver meu conceito, vou pedir perdão a Deus, e aí eu vou entrar no céu. Muitos perguntaram para Jesus: mostra-me um sinal. Se tu fizer isso, 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 eu vou acreditar que tu és o enviado, que tu és o Messias, que tu és o Filho de Deus. Jesus disse: nenhum sinal vos será dado. Nós vamos ser salvos pela fé, não é por sinal. Então hoje eu estou aqui trazendo esta palavra. Eu vou postar uma foto aqui, é meio pesada, mas é para você ter uma noção que eu morri e Jesus me ressuscitou lá dentro daquele hospital. Na trajetória que eu entrei na ambulância, essa mulher que está do lado aí me arrumando aí para colocar, né, eu na ambulância, ela disse para ali, a minha esposa, né, ouviu ela falar para ela, disse: olha, eu vou procurar a me afirmar com Deus, ou vou para a igreja, porque o seu esposo estava pregando a palavra de Deus, mesmo que estava desse jeito, pregando e não se calava, e eu vou para a casa de Deus, porque esse seu esposo, ele vai viver, ele não vai morrer não, e eu vou para a casa de Deus. Ele é uma pessoa, um touro mesmo, porque era para ele estar morto. Então foi essas palavras que essa senhora falou do SAMU. Deus é tão bom que a própria polícia que faz a perícia do local, ela se locomoveu para ir atrás da ambulância para mim, senão não ia dar tempo. Como Deus é maravilhoso e Ele nos ama, Deus me ama, Deus ama cada um de nós. Mas chegará um tempo que o inimigo vai pedir para tocar na vida das pessoas, e as pessoas partirão para a eternidade sem Deus, e comparecerão naquele grande e glorioso dia, para o dia de acerto de conta. Isso é triste, é lamentável, porque lá não vai ter mais oportunidade. A Bíblia diz que é ranger de dente. Ah não, eu amo a Deus, eu faço as minhas orações onde eu sair, mas eu vivo uma vida totalmente ao contrário daquilo que Deus requer de mim. Eu vivo uma vida mais para minha vida secular, para o meu trabalho. Não me santifico, não guardo a minha vida debaixo da palavra de Deus. Então Deus, Ele está me dando oportunidade para pregar a sua palavra. Deus vai me levantar desta cama. Eu estou paralítico, do meu peito para baixo eu não sinto, mas Deus vai me levantar desta cama para a glória do seu nome, para que eu pregue a sua palavra santa. E eu creio que o Senhor Deus é o Deus do impossível. Eu tenho que crer. Eu não posso deixar que a dúvida venha entrar no meu coração, porque se a dúvida entrar no meu coração, eu não vou receber a minha vitória, a minha bênção. Mas se eu crer, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão dentro de mim. Que Deus abençoe as vossas vidas. Tome uma decisão enquanto há tempo. Essas coisas são passageiras que você está vivendo. Se desperte, meu irmão, minha irmã. Se volte para Deus enquanto o teu coração ainda está batendo. Enquanto você ainda está respirando e aspirando na presença de Deus. Quando eu entrei na sala de cirurgia, eu entrei ali naquela sala grande,
assim de um 4x4, eu acho. E ele disse assim: o senhor vai ser anestesiado, o senhor vai apagar, porque nós vamos trabalhar no senhor. Eu vou tirar um pedaço de osso aqui da sua lateral, né, que, na minha cintura, né, e para mim colocar, nós vamos colocar uma placa na sua coluna. E aí, se preocupe, eu tinha entregado a minha vida a Deus, e eu tive uma visão. Eu estava preso em um certo lugar que eu não conseguia achar porta, não tinha porta, e eu queria sair, e eu entrei em desespero, e eu clamava. Pense numa coisa ruim que eu nunca tive na minha vida: você procurar uma saída, sabe? Aquela pessoa que sofre homofobia, parece, não sei como é, que a pessoa fica agoniada para querer ser solta e não consegue. Pois é, e eu clamava. E aí depois eu comecei a clamar por Deus: Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou testificar, eu vou testemunhar, né, da tua palavra. Aonde eu for, eu vou pregar a tua palavra. Eu vi as pessoas presas na internet, pessoas com aquele fone de ouvido grande que fica dentro da lan house, presa, querendo sair, não conseguia sair. Tinha algumas que aí ainda conseguia achar a porta, mas a maioria não conseguia. A minoria que se levantava e saía, eu entendi que aquelas pessoas que ainda estavam com vida, né, que não morreram no pecado. E aí aquela voz dizia que todo mundo estava contaminado por esta ciência. Então as pessoas estão presas na tecnologia, no Facebook, no Instagram, nos jogos de videogames, né, no TikTok, no Kawaii, em todas essas coisas que você perde o tempo sem fazer, né, ali é que Deus quer. E o inimigo, ele quer colocar você distraída, né, ali no passatempo, porque ele sabe, né, que ele sabe e conhece Deus, ele esteve no céu, sabe que Deus é rígido, sabe que Deus é rigoroso, ele é amor, é misericordioso, mas é um justo juiz, não tem o culpado por inocente. Então o máximo de pessoas que ele puder distrair para ficar cego nas suas carnalidades, nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus prazeres, vivendo uma vida insolúvel, uma vida de qualquer jeito, uma vida imoral, né? Que tem pessoas que abandonam a sua família, vai viver com outra pessoa. Tem mulher que mesmo sabendo que ela está no erro, no pecado, ela continua vivendo com um homem que não é dela. O homem que ele é casado, ele sabe que ele está errado, ele continua vivendo com uma mulher que não é dele. E isso vai incorrendo num juízo muito grande. Vai para o currículo individualmente de cada um indivíduo que está vivendo dessa forma. E Deus tem falado através da sua palavra para que as pessoas se conscientizem, caiam em si, se voltem, se arrependam dos seus maus caminhos. Eu vou postar aqui as fotos para que você faça uma análise, uma retrospectiva do favor de Deus, da misericórdia de Deus para conosco. Eu estou passando por este deserto, nunca passei por este momento tão difícil na minha vida. Eu tinha minha liberdade. Satanás, ele roubou o que Deus me deu. Eu nasci em perfeita saúde, mas Deus permitiu. Ele permitiu que Satanás me tocasse do que ele tirar a minha vida. E agora eu estou aqui, ciente que Deus permitiu por causa da minha desobediência, porque Deus diz:
Não erreis, seus devassos. Tudo que o homem semeia, isto também ceifará. Ou seja, colherá. Eu estava plantando, né, vento. E quem planta vento não vai colher arroz, macarrão, feijão, né, trigo. Não, vai colher tempestade. A gente tem que ficar bem quietinho, ciente. Quando a gente entra na correção, na lapada de Jeová, a gente não pode murmurar não, questionar não. Porque é melhor estar na correção de Deus, ser disciplinado por Deus, que Ele ainda nos ama, do que ser esquecido por Deus, continuar vivendo uma vida toda cheia de erro, de pecado, não se retrata, não se arrepende, e quando morrer vai para o inferno. É melhor ser repreendido por Deus. Então eu estou aqui debaixo das mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e como eu sei que Ele é Deus, fazendo ou não fazendo o milagre na minha vida, Ele continua sendo Deus. Então é eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Então é eu que tenho que me voltar para Deus, examinar as Escrituras para me conhecer a Deus. Porque se eu não conhecer a Deus, infelizmente, eu não vou, né, desfrutar daquilo que Ele tem para nós na eternidade. Deus abençoe. Apocalipse capítulo 1, 3 diz que bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouve e aqueles que guardam a palavra desta profecia. Tenha um bom dia na presença do nosso Deus.